Muito boa noite, seja bem-vindo já ao Pontos de Vista, num dia então em que os dois líderes, o Presidente da República e o líder da Renamo, encontraram-se hoje nas matas da Gorongosa. Este então vai ser um assunto a merecer destaque neste programa de hoje. Para já vamos olhar para os temas da semana na ótica dos nossos comentadores. Começo pelo Tomás, escolheu como assunto da semana a agressividade da polícia. Tomás. Nos últimos tempos, com bastante frequência, temos recebido notícias de morte de cidadãos civis indefesos em consequência de disparos efetuados por agentes da polícia. E os comunicados que aparecem dizem que estas pessoas foram vítimas de balas perdidas. Isto está sucedendo um pouco por todo o país e com muita frequência. A nossa Polícia de Proteção Pública anda com armas de guerra, AK-47. São armas de guerra, são armas que não foram feitas para imobilizar suspeitos, imobilizar quem esteja envolvido em qualquer perturbação de ordem pública. São armas feitas para disparar e matar. São armas de guerra. Não quero discutir se justifica que a polícia ande com armas de guerra. Quem assim decidiu deve ter as suas razões, mas se é assim, é preciso que a polícia saiba que então está na posse de instrumentos mortíferos e não pode disparar por disparar. Quando uma arma é disparada por um agente da polícia e ela projeta uma bala que se diz que é uma bala perdida, essa bala perdeu-se a ir para onde? Não se pode aceitar que seja normal que morram civis que não têm qualquer problema com a ordem pública. E esta prática não é só nas cidades, mas também cada vez mais se ouve essas histórias nas zonas onde se exploram recursos naturais, quer seja minerais, quer seja florestais ou de outra natureza. Por muitas vezes há notícias de pessoas que perdem a vida por balas perdidas. Há uma questão de direitos humanos que é muito importante ser vista com atenção. O nosso Estado não pode associar-se a situações como estas. A polícia foi criada com o objetivo de dar segurança ao cidadão. E, portanto, ela é polícia de segurança, não polícia de agressão. Esta questão é preocupante, repito, até nas zonas onde se exploram recursos naturais. Semana que hoje termina, houve uma conferência nacional em Tete sobre essa matéria. Comunidades de várias partes do país, Nampula, Cabo Delgado e Tete, que estão em zonas de mineração, queixam-se de excessos de todos os ramos da polícia que atuam nessas zonas. Polícia Civil, Proteção de Recursos Naturais, Intervenção Rápida. As pessoas sentem-se cercadas e não entendem que a polícia que os deve proteger é a polícia que hoje tem a imagem de polícia de agressão civil. Portanto, queria deixar este ponto porque é realmente muito recorrente nos dias que correm pessoas que são mortas por balas perdidas. Não se pode deixar de dizer que não pode haver bala perdida, porque quem a dispara deve saber que não há espaço nas cidades que não há gente. Não há espaço nas aldeias onde não há gente. Portanto, não há espaço para uma bala cair no vácuo. Há de sempre matar alguém. E uma vida sagrada. E devemos, portanto, estar muito atentos, nós que andamos com armas de guerra nas cidades e mesmo zonas rurais. Muito bem, o Sr. Salema escolheu como assunto da semana as eleições no Ruanda, culminaram então com a vitória do atual presidente Paul Kagame pela margem insólita de 99% dos votos. Ruanda foi sexta-feira a votos, 2 anos depois do referendo constitucional, na esteira do qual o atual presidente Paul Kagame, se sair-se bem em todas as eleições, pode manter-se no poder até 2034. Agora foi eleito para mais um mandato, desta vez de 7 anos, como resultado dessa reforma constitucional, esse referendo constitucional de 2015, 99% quase
a cifra, chamemos assim, da conquista dessas eleições por parte de Paul Kagame. A questão aqui é o que Ruanda pode significar para si mesmo e para o continente africano no geral e para países como Moçambique. Como sabemos, depois do genocídio de 1994, no qual pereceram perto de 800 mil pessoas, Ruanda tem sido, de lá até cá, uma história em termos de desenvolvimento no continente africano. E tem à cabeça Paul Kagame, que antes foi um oficial sênior da segurança do Uganda, país a partir do qual ele se projetou para chegar ao poder no Ruanda. Os estudiosos das eleições ou do fenômeno político, chamemos assim ruandês no geral, chamam-lhe de democracia autoritária. Alguns classificam o próprio Kagame de um benevolent dictatorship, ou seja, um ditador benevolente. Internamente quase que não há oposição. Os dois candidatos da oposição juntos tiveram abaixo de 1% da totalidade dos votos. Mas tudo isto, tendo em conta que em quase todo o canto do Ruanda há agentes de segurança, de serviços secretos espalhados à paisana, mesmo os indivíduos descontentes. Internamente, sempre há o receio de que qualquer manifestação, mesmo em sede da votação secreta, o regime há de ter como chegar a ele, e daí as repressões que são conhecidas, num contexto em que não há liberdade de expressão, não há liberdade de imprensa, apesar de ser um facto que em termos econômicos, em termos de desenvolvimento, o Ruanda se projeta como um exemplo em África. Então, será que um sistema destes é sustentável? Será que a médio e longo prazo não teremos outra vez uma crise profunda em Ruanda, tendo em conta que, por mais que haja desenvolvimento, por mais que haja todo tipo de assistência social, quando não há liberdade, quando os direitos fundamentais são cerceados, o ser humano que é racional nunca se acha plenamente satisfeito. Entretanto, talvez até a altura em que Paul Kagame perder força, sair do poder, tenho receio que Ruanda possa outra vez viver momentos difíceis. Porque tudo que está a verificar no Ruanda tem como epicentro o próprio Paul Kagame. Só no contexto externo é que alguns ruandeses que se refugiaram em vários países, incluindo Moçambique, África do Sul, Estados Unidos e vários países europeus, é que apresentam algumas críticas à governação de Paul Kagame. E ele próprio, aparentemente, tem um Death Squad, tem um esquadrão da morte preparado para perseguir todos os opositores, incluindo, por exemplo, aqui em Moçambique, aparentemente, o senhor Teogene Turatsinte foi alvo de algo tal, e mais recentemente o antigo chefe da secreta ruandesa, um dissidente do regime, foi perseguido na África do Sul e assassinado. E depois que ele foi assassinado, o comentário de Paul Kagame não poderia ser mais interessante. Disse ele que todo traidor geralmente tem um fim infeliz. E implicitamente estava a reconhecer que ele está por detrás daquilo. Então, acho eu que temos que aprender como país, como continente, de eleições destas, aliás, de processos políticos deste no geral, olhando para aquilo que a médio e longo prazo pode ser, digamos, uma situação de inversão daquilo que aparentemente agora é um grande sucesso. Olhando para números, pode-se pensar que o regime ditatorial de Paul Kagame é um sucesso, é um exemplo a seguir, mas olhando para a experiência de vários contextos em que situações tais, em algum momento, se mostram insustentáveis, talvez valha a pena olhar para o exemplo ruandês com um sentido crítico, um sentido mesmo de receio, tendo em conta que o ser humano é um ser racional, é um ser que nasce livre, é um ser que não pode ser limitado e cerceado eternamente. Entretanto, Ruanda e Paul Kagame são a galinha dos ovos de ouro para o Ocidente, onde emergem como um grande exemplo. Eu tive a ocasião de estar numa conferência da Global Clinton Initiative em Nova York, onde emergiu como grande referência de um país que, portanto, em desenvolvimento, que está a dar passos muito significativos, com políticas públicas que são exemplares
E, portanto, significa que esta outra parte é muito... há uma espécie de sonegação dessa outra parte. Aliás, os tais exemplos seletivos que muitas vezes o Ocidente gosta de... Só para juntar nesse grupo, no campo externo, o presidente George Bush Filho, ele próprio fez um discurso elogiando a governação de Paul Kagame, tendo em conta a perspectiva do desempenho econômico, mas, entretanto, como bem frisou, não é só isso. Muito bem, queria destacar também esta semana perdemos um grande homem, um homem de referência, António Pinto de Abreu, foi vice-governador do Banco de Moçambique e nos últimos dias da sua vida era presidente do Conselho de Administração da LAM, sobretudo como o homem do Banco de Moçambique que se destacou aqui no nosso sistema, na gestão do sistema financeiro. Portanto, é uma pessoa que nos deixou esta semana, aos cerca de 52 anos, portanto, deixa um legado importante na direção, na administração do Banco de Moçambique, e então lembrar, porque foi uma pessoa que teve, com quem particularmente nós aqui no nível do Grupo SOI, temos uma relação muito intensa de aprendizagem mútua neste processo. A família, sobretudo, queríamos então desejar os nossos pésames e ao Dr. António Pinto de Abreu, descanse em paz, sobretudo. Muito bem, vamos aos assuntos que elegemos. Como eu disse no início do programa, hoje o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, deslocou-se a Gorongosa, onde foi encontrar-se com Afonso Dhlakama. É a primeira vez que os dois líderes se encontram depois de cerca de 2 anos e, sobretudo, nas circunstâncias em que este encontro decorreu, portanto, nas matas da Gorongosa. Tomás, começo por ti. O significado simbólico de um encontro desta natureza em que o Presidente da República desloca-se às matas da Gorongosa para se encontrar com o líder da RENAMO, que mensagem é que este encontro pode transmitir para a paz de Moçambique? Com efeito, na minha opinião, tem uma grande carga simbólica e positiva, porque o Presidente da República, digamos assim, que despiu de todos os seus poderes de mais alto magistrado da nação, com todo o tratamento protocolar que lhe é devido, e foi às matas, essa é a expressão, foi às matas de Gorongosa encontrar-se com Afonso Dhlakama. Salvo melhor memória, não me lembro que isso tenha acontecido alguma vez no diálogo entre os presidentes da República de Moçambique, João Caixisano e Armando Guebuza, um ato em que o chefe do Estado é que vai ter com Afonso Dhlakama no mato. O discurso foi sempre o de que é ele que deve vir a Maputo, a capital da nação, e não o contrário. Este facto me parece estar conforme com o discurso muito insistente do presidente Nyusi de humildade no diálogo. Humildade, ele tem usado muito esta expressão, mesmo agora em Manica, creio que foi em Gondola ou em Chope, onde falou do diálogo e disse: eu estou a fazer isto com humildade, e se Afonso Dhlakama está aceitando, é porque ele também tem essa humildade de aceitar o diálogo. Então, eu acho que simbolicamente tem este significado, mas também tem a carga de que, afinal, é possível os dois se encontrarem, até porque, do ponto de vista de segurança, quer dizer que há um caminho aberto pelo qual o presidente Nyusi se deslocou até a Gorongosa em segurança e em paz. Penso que são mensagens fortes, repito, sem saber o conteúdo real do diálogo, mas este facto em si próprio é claramente um indício concreto de que há um ambiente propício para um alcance de um consenso, porque os dois líderes estão a demonstrar essa vontade de forma muito concreta, como é este encontro. Creio que desde 2016 é a primeira vez que os dois se encontram.
em circunstâncias ainda de algum conflito de baixa intensidade. Estamos em tempo de trégua limitada, mas não estamos em tempo de paz. E, portanto, eu sublinho com muito entusiasmo esta iniciativa do presidente Nyusi, porque penso que é dele a iniciativa de ir a Gorongosa, naturalmente com o consentimento do líder Renamo. Então, vamos esperar que estas práticas simbólicas se traduzem em conteúdos concretos. É isso que os moçambicanos estão à espera de realmente saber qual é em concreto o conteúdo deste encontro, em termos de qual é o seu resultado concreto, a breve trecho. Muito bem, no comunicado da presidência que recebemos refere-se ao encontro e diz que os dois líderes discutiram e acordaram sobre os próximos passos no processo da paz, que esperam que seja concluído até finais do ano. Portanto, significa que há um primeiro momento em que se estabelecem prazos, e diz que acordaram ainda em manter o seu diálogo e acompanhar de perto o trabalho das duas comissões que foram constituídas, uma para os assuntos militares e outra para a descentralização, visando um novo encontro em breve para preparar os passos finais, o que significa, portanto, esta perspectiva de haver um novo encontro, seguindo uma lógica normalmente nas nossas tradições, quando eu te visito, a seguir tu me visitas, portanto, a perspectiva de que o líder da Renamo possa, a breve trecho, sair das matas e encontrar-se com o presidente num outro lugar diferente de Gorongosa. Salema, eu queria ouvir a tua opinião sobre o significado deste encontro que aconteceu hoje. Exato. Se estivéssemos a terminar o ano, diria que esta é a notícia do ano. É a notícia do ano, tendo em conta que a paz é o mais precioso bem de que o país necessita para continuar a trilhar os caminhos pelo desenvolvimento. É, na verdade, uma notícia com uma carga simbólica muito forte. O chefe de Estado certamente que há de ter enfrentado várias situações de rejeição à ideia dele de ir a Gorongosa por motivos até de segurança. A sua equipa de segurança certamente que... Os chamados inimigos da paz, como ele os chama, né? Além dos inimigos da paz, eventualmente mesmo os próprios técnicos da segurança como tal, hão de ter colocado algumas questões. Não é fácil um chefe de Estado fazer-se as matas da Gorongosa para manter um encontro com um líder da oposição que também é um líder de uma força militar que tem uma capacidade que até prova em contrário ninguém conhece. Portanto, é de louvar esse facto. O país precisa de sinais destes para que se possa desenvolver rapidamente, até porque, em bom rigor, é a terceira vez que o Presidente da República vai ao encontro do líder da Renamo, fê-lo 2 vezes aqui em Maputo no primeiro mês do seu mandato. Agora acaba de fazê-lo pela terceira vez e fora da capital do país e logo nas matas da Gorongosa. Isto é uma notícia muito boa. Por outro lado, gostaria de frisar também que é muito bom o facto do próprio líder da Renamo ter se predisposto, ter colaborado para que esse encontro se efetivasse. É bom termos presente que em setembro de 2015, em 15 dias, Afonso Dhlakama foi alvo de 2 atentados, até que não esclarecidos. 2 meses depois, aparentemente, depois de uma saída das matas da Gorongosa para a cidade da Beira, com tudo acertado, dia seguinte, logo pela madrugada, a sua residência, chamemos-lhe assim, foi assaltada. Ele foi alvo daquela humilhação toda. E depois, quando muitos pensavam que ele ainda estivesse ali na Beira, ele desapareceu, entre aspas. Algumas semanas depois, foi confirmado que se fizeram novamente as matas da Gorongosa. Entretanto, ele próprio, ao aceitar ir ao encontro do chefe de Estado que, por maioria de razão, sempre se faz acompanhar pela sua segurança. Obviamente que ele também está a mostrar que está interessado, está engajado no processo de construção da paz em Moçambique. Tomás, a comparação é inevitável com a postura que nós vimos do anterior presidente relativamente ao diálogo e, sobretudo, a deslocar-se de Maputo para outro ponto do país para se encontrar com o líder da Renamo. Lembro-me das conferências de imprensa do ex-assessor do presidente, Edson Macuacua, que fazia questão de anunciar para se encontrar com o chefe de Estado na capital do país, em Maputo. Ou seja, o acento
tônico local era uma coisa que estava ali presente. Quando o presidente Nyusi quebra claramente esta pré-condição e vai ele próprio, o senhor acaba de assinalar uma coisa importante, é a terceira vez, nos dois encontros anteriores que houve no Indy Village, foi o presidente que foi ao encontro do líder da RNAM, quando faz sobretudo para Gorongosa, com todo o simbolismo que Gorongosa tem para esta guerra toda. Ou seja, o presidente aceita ir para uma zona, teoricamente, do adversário, do adversário, de guerra, para se encontrar. Portanto, significa que há uma predisposição inequívoca de que haja paz. Portanto, eventualmente seja o sinal, nesses cerca de 2 anos e meio, mais evidente de predisposição para a paz. Se isto tem acontecido a seguir a fevereiro, aqueles 2 encontros, Tomás, nós estávamos a achar isto normal, dentro daquilo que o presidente disse, de que estava disponível para fazer tudo o que fosse necessário para ter paz. Mas esses últimos 2 anos mostraram-nos, entretanto, uma espécie de um travão, avanços e recuos e tudo. O que é que acha que está a ser determinante para esta atitude muito ousada do presidente Nyusi? Eu acho que a comparação, como disse o mesmo, é inevitável, mas eu acho sobretudo que o presidente Nyusi quer sublinhar pessoalmente a sua crença na paz, quer sublinhar pessoalmente que a paz é muito superior do que questões protocolares. É claro que o presidente Kibuza poderia acentuar mais as questões de dignidade de Estado, de dignidade do chefe do Estado como o poder mais alto do Estado, e o presidente Nyusi, eventualmente, sem negar isto, relativiza a situação conforme o país necessita. O país talvez hoje necessita mais de paz e de concórdia do que afirmações simbólicas de Estado. Eu acho que é por aí que podemos ler esta atitude. Sobretudo, lembremos no primeiro encontro, o presidente Nyusi ficou à espera de Afonso Dhlakama no Indy Village. Não é normal um chefe de Estado ficar à espera do líder da oposição sentado num sofá. Ficar à espera de qualquer pessoa que seja. Exatamente. O que era de esperar e é habitual é a pessoa que vai falar com o chefe de Estado chegar no sítio na hora marcada e ficar horas e horas à espera do chefe de Estado. Isso é que era de esperar. Então, há aqui se o objetivo dos 2 líderes, presidente Kibuza e presidente Nyusi, é o mesmo da paz, certamente a metodologia de lá chegar é diferente. Eu lembrei-me agora que o professor falecido, o professor Tomás Aquino de Bragança, que foi assessor pessoal do presidente Samora Machel, criou uma espécie de uma teoria sobre o Samora Machel, que ele chamou de pensamento samoriano. Eu acho que podemos criar a estratégia nyusiana, que é uma estratégia que surpreende. E como surpreende, há pessoas em seu redor que não estão preparados para essa estratégia. E se surpreendem e ficam assustadas, sobretudo porque pode dar a sensação de que há pessoas que estão a ficar atrás, estão a ficar excluídas, porque não estão habituadas a essa estratégia do presidente Nyusi. Também essa preocupação é legítima, porque afinal o presidente Nyusi não está a negociar assuntos pessoais com o Afonso Dhlakama, está a negociar coisas dos moçambicanos. Então faz sentido que os moçambicanos fiquem preocupados em saber, afinal, o que é que os líderes estão a discutir que não sabemos. Mas eu sublinho que, de facto, em termos de metodologia e de estratégia, não é a mesma do antigo presidente da República. Esta é uma estratégia mais humilde, mais aberta, com os seus riscos, como é óbvio, mas se calhar é a estratégia que o presidente Nyusi encontrou para reconstruir a confiança. Bem recontou o Iricino os episódios de ataques e emboscadas a Afonso Dhlakama. Eu não sei qual era o fim daquelas emboscadas, mas nunca ninguém as explicou. Nunca ninguém explicou o fim. Nunca ninguém provou que era aquela forma a melhor para alcançar a paz. E isso, obviamente, que feriu também o orgulho de Afonso Dhlakama e corroeu a sua confiança no diálogo. Então, acho que, tendo em conta esses fatores, quis baixar um pouco as questões simbólicas de Estado e ir ao encontro do Darnam. O que eu acho, de facto, que é uma mudança de metodologia, de estratégia, de diálogo com o líder da oposição, como é, afinal, Afonso Dhlakama. Salema, também queria ouvir o teu comentário sobre esta
diferença de perspectivas na abordagem entre o anterior Presidente e este, porque esta é uma análise inevitável, e por outro lado, sobre esta ação política do Presidente, podemos dizer, sem margem para dúvida, que é eventualmente, quase seguramente, a ação política mais significativa da governação do Presidente Inhosso. Quando vemos um Presidente ir ao mato, aqui estamos a falar literalmente do mato, as imagens elas mostram claramente, eu tive a ocasião de ir para Santo Gil, e sei exatamente o que é aquela zona, a zona toda. Portanto, quando um Presidente se desloca ao mato, transmite um sinal inequívoco. O que é que pode significar, numa altura em que o próprio Presidente já nos falava dos inimigos da paz, enfim, que esta mensagem não era uma mensagem de todo inocente do próprio Presidente Inhosso, era uma mensagem que tinha destinatários claros sobre pessoas que eventualmente não gostavam da forma como ele conduzia a paz, conduzindo-a desta maneira, com muito mais ousadia, como fez desta vez. Certamente que esses chamados tais inimigos da paz vão reagir, procurar uma maneira de reagir. Do ponto de vista de impacto político que isto tem, numa altura em que vamos para o Congresso, numa altura em que havia alguns setores que alimentavam alguma esperança de que, chegado ao Congresso, se pudesse dar a volta, eventualmente se encontrar um outro candidato. Estes movimentos há muito tempo que estão em marcha no sentido de encontrar uma alternativa ao Presidente Inhosso. Se diríamos que se estivéssemos no xadrez, é o checkmate que o Presidente dá a estas correntes dentro do seu próprio partido e tem finalmente as rédeas do processo, não? Exato. Primeiro, tudo dito quanto aos estilos do atual Presidente da República e do anterior, nomeadamente Filipe Jacinto Inhosso e Armando Guebuza. Filipe Jacinto Inhosso, ao que a situação está a mostrar, ele está preocupado com o resultado final, não com questões processuais ou protocolares, correndo todo o risco, é claro, como bem diz Jeremias, todos aqueles que, entre aspas, são detratores dos seus eventuais sucessos governativos, hão de rapidamente aparecer com uma ou outra desconstrução disso tudo. Acho que é parte da própria democracia. O que é indiscutível é que a paz é um bem muito precioso e sem o qual tudo o resto pode se achar a partida condicionado. E talvez naqueles que eventualmente tenham interesse nessa situação ou que não gostem desse tipo de avanços, talvez não são apenas aqueles da esfera externa à governação, mas que, entretanto, fazem parte do próprio partido no poder. Aparentemente, ou por maioria de razão, tendo em conta aquilo que são os contextos destes pelo mundo, pode existir dentro do próprio aparelho do Estado, olhando para o Estado como administração pública, pessoas que tenham interesse na manutenção desse cenário. É só verificar que na última quinta-feira o Jornal Notícias publicou um anúncio de compra por adjudicação direta de farnel militar, ração militar, equipamento militar, tudo isso, botas, por aí fora, num valor por aí de pouco mais de 400 milhões de meticais, adjudicação direta. Entretanto, esses executivos, naturalmente, que podem ter interesse na manutenção de uma situação destas. Os meus parabéns ao Presidente Filipe Inhosso, merece todo o apoio nosso e é sempre bom que ele e sua equipa tenham em conta a questão da sustentabilidade de um eventual acordo. Aliás, acho eu que o facto de remeter a finalização do processo para o final do ano é sinal de que eles próprios, dois líderes, são preocupados com a questão da sustentabilidade. Um último ponto, um pouco a brincar, mas a sério, só espero que o Presidente Filipe Jacinto Inhosso tenha se recordado de levar consigo um inquiridor do INE para aproveitar a ocasião, para inquirir também o cidadão, recensear o cidadão Afonso da Câmara. Muito bem, vamos avançar para o segundo tema que elegemos para esta noite. Mas vou começar por ti. O Presidente manteve basicamente o tom bastante crítico nestas visitas, nomeadamente agora no Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu penso que das visitas que o Presidente Inhosso já realizou a diferentes ministérios e das suas reações em relação àquilo que viu e ouviu, penso que está estabelecido
que há um paradigma de governação que ele quer que mude de uma forma muito expressiva e de uma forma muito clara. Aquilo que deverá ainda ficar claro é como é que esse paradigma de governação, que pode-se dizer em resumo, é uma governação com resultados muito mitigados, como é que se muda esse paradigma, quais são os elementos, os fatores de mudança do paradigma, porque se pode dizer que de agora em diante o Presidente não vai encontrar em outros ministérios nada de novo em relação ao que já encontrou. Só vai encontrar diferentes versões da mesma canção, diferentes tons do mesmo canto. Em relação ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Profissional, o tom do Presidente foi o de que temos que passar para uma governação que seja criteriosa, que se sustente na ciência e no saber. Por outras palavras, na meritocracia. Mas a meritocracia não é uma palavra em vão, uma palavra que tem substância, nomeadamente que os dirigentes de instituições públicas devem chegar aonde chegam com critérios objetivos que possam ser perceptíveis para toda a gente. Ou seja, por que alguém é diretor-geral de uma empresa? Qual foi o critério que o levou a chegar lá? Critério que possa ser mensurável e monitorável, não há outro ainda inventado diferente do critério de concurso público. Do critério em que as pessoas mostram a sua competência, a sua preparação técnica e política para desempenhar aquela função. E uma vez que ele assina o contrato tem metas e resultados vinculados a calendário. Não atingiu a meta, naquele calendário perdeu o posto. Aí é que é uma governação científica, porque podemos todos monitorar e ver qual foi o critério que levou alguém a ser designado. Porque qual é o ponto contrário? Se alguém é designado sem critério objetivo, também será exonerado sem critério objetivo. Nossa. E ficamos nesta roda viva de vai, não vem. É preciso mudar os paradigmas de governação. Muitas vezes será criticado por algo que ele nunca será capaz de fazer. O ponto é esse, são questões de natureza estrutural. Há uma expectativa relativamente ao que esse gestor público deve fazer. E há muitas vezes uma manifesta incapacidade por parte desse gestor em satisfazer essas expectativas. Jeremias, por vezes eu não excluo a hipótese de muitos dirigentes se surpreenderem eles mesmos quando são designados. Porque é eu sou isto? Eu acho que há muitos casos desses. Ou seja, quem sabe o que este tem que fazer é aquilo que o designou. Então, como o designado não está claro porque foi designado, fica à espera de receber orientações de quem o designou, porque é ele que sabe o que é que espera do designado. Mas quando quem o designou vai pedir contas e não encontra resultados, pode ser que o designado nem sabia que devia alcançar aquele resultado, porque nunca foi claro no seu contrato, nunca foi claro sobre o porquê que chegou onde chegou. Então, eu acho que são questões de estrutura do nosso Estado que o Presidente está a suscitar. E repito, não creio que o Presidente, se for a outros ministérios hoje, há de encontrar outro tipo de problemas que não seja a versão diferente do mesmo problema. Sinceramente, o que é que explica esta recorrente insatisfação do Presidente com a máquina que ele próprio dirige? Parece claramente, e já o dissemos aqui várias vezes, haver aquilo que são as ideias que o Presidente tem e aquilo que é a percepção, a compreensão por parte da máquina que ele dirige, pelo menos avaliado pelo que essas visitas sugerem. Pergunto isto porque há um plano de governação, então um plano quinquenal, que é transformado em planos anuais, com a respectiva manifestação financeira, que é o Orçamento de Estado. Portanto, era suposto que cada um compreendesse as suas responsabilidades face a este plano que foi feito. Sim. Para não repetir o que o Tomás já disse, concordo com tudo, eu iria recorrer a uma analogia para tentar dar aquilo que os meus pontos quanto a isto tudo. Eu iria comparar o Presidente da República a um treinador de uma equipa de futebol, os ministros aos jogadores dessa equipa de futebol.
O treinador, quando não está satisfeito, ele como coach, como manager, ele sabe a quem substituir, aonde colocar as pedras, como reorientar, etc, etc. Mas, entretanto, quando o próprio treinador, tendo todos esses instrumentos à sua disposição, ele que tem um contrato que lhe foi sufragado por nós eleitores em sede da votação, ele que tem contrato, tem mandato para cuidar do desempenho da equipa, não pode passar todo o tempo a reclamar sobre o facto de os jogadores não estarem a render. Estamos numa situação em que a custo zero tem à mão milhões de potenciais jogadores titulares, potenciais titulares dessa equipa de futebol, mas ele se limita apenas a lamentar, não a empreender ações ou mudanças que talvez pudessem concorrer para que aquela equipa passasse a ser produtiva, passasse a ter um bom desempenho, passasse a vencer os confrontos que trava com seus adversários. Então, não percebo, honestamente, porque o Presidente da República não ensaia, às vezes, certo tipo de reconfiguração governativa, certo tipo de mudanças na própria equipa, na própria estrutura, limitando-se apenas a lamentar. Confesso que talvez apenas ele saiba, mas no nosso sistema, o Presidente da República é o eleito, é um órgão de soberania, é um poder de Estado. Os ministros são meros assessores. Diferentemente, por exemplo, de outros sistemas em que, para ser ministro, primeiro deve-se ser eleito como deputado. Exatamente. No nosso sistema, não. Ministros são meros assessores do chefe de Estado. Então, acho eu problemático quando o chefe de Estado, em tudo isto, só se lamenta e nada mais faz. E a amostra, se quisermos falar estatisticamente, já é bastante, já não vai encontrar talvez algo diferente, a não ser que ele próprio decida mudar de discurso, mas materialmente aquilo que ele já viu é bastante para, a partir dali, saber como é que será a última metade do seu mandato. Por quê? Porque em política, o tempo político muitas das vezes tem a sua própria lógica. No fim do dia, pode ser que o chefe de Estado, com seu discurso, esteja a dar elementos para que os próprios eleitores possam começar a preparar o seu sentido de voto nas próximas eleições. Se ele próprio está insatisfeito, se ele próprio aparentemente opta por um não agir em face dessa insatisfação, mas ele próprio há de eventualmente concorrer para uma nova eleição, acho que isso tudo aqui deve ser motivo de análise muito profunda por parte do chefe de Estado, porque o que nós queremos como cidadãos, o que queremos como povo, como eleitores, são ações, são soluções e não meras lamentações daquele que tem como obrigação propiciar, dinamizar essas mudanças. E o que dizia Tomás, gostaria de sublinhar, qual é o perfil do servidor público? Que tipo de engajamento existe entre o titular, neste caso o chefe de Estado, que é o eleito, e aquele que é por ele apontado para traduzir aquilo que ele pretende? Acho isto central. Vamos às questões de conteúdo. Neste Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o Presidente pediu para ver o que estava a ser feito na essência. Este Ministério está sob tutela deste Ministério, o Centro de Investigação o Centro o Parque Tecnológico da Maluana. Parque Tecnológico da Maluana, perdão, que foi um investimento de 15, 16 milhões de dólares, se não estou em erro. Tem uma extraordinária capacidade para ser o guardião dos dados, depositário dos dados de muitas instituições. Hoje em dia, os dados guardam-se de forma já virtual, portanto não é preciso as instituições criem armazéns muito grandes. Papéis. Existe este potencial do ponto de vista do mercado para isto. E o Presidente, há uma passagem que ele perguntava o que é que está a ser feito naquela instituição. Vimos dirigentes a gaguejar, a dizerem pouco relativamente a isso. Vimos o Presidente a voltar relativamente ao ensino superior, a fazer uma crítica que é todos os dias feita pelo cidadão comum.
e que quer olhar para os problemas com olhos de ver e não numa perspectiva meramente política, de que, bom, como está no poder este, então vou dizer que está assim ou está assado, como é prática neste país. Olhamos os problemas por conveniência. Se eu hoje for colocado numa posição privilegiada, tudo isto que eu estou a pensar, que eu tenho manifestado, muda radicalmente. A questão do ensino superior, quando ele dizia que é preciso parar de fazer massificação e pensar na qualidade, haver uma inspeção enérgica das instituições do ensino superior, tudo isto é o que cada um de nós diz como cidadão moçambicano. Mas institucionalmente não se sente a mesma ação, e ainda penso que foi no ano passado o Conselho de Ministros autorizou mais uma instituição de ensino superior a operar, quer dizer, e a gente vai olhando entre os discursos, a prática, e faz-nos uma tremenda confusão. Exato. Olhando, por exemplo, para o que o Presidente da República disse quanto ao ensino superior, acho preocupante que esse tempo todo nada esteja a ser feito para promover alguma seriedade no sistema como um todo. Em algum momento dizia-se que primeiro tinha que se empreender reformas no quadro legal e institucional. Isso foi feito há mais de 5 anos, mas entretanto continuamos com esta inércia toda, o que é preocupante. Por exemplo, a lei de ensino superior estabelece em cada curso, no corpo docente, quantos devem ser titulares no mínimo do grau de doutores, quantos devem ser mestrados, e quase que o licenciado desaparece do sistema, tendo em conta que pretende... Mas é aquele que é predominante. Mas é aquele que é predominante. E muitas das vezes, porque eu diria que há, em boa verdade, 2 tipos de licenciados. Há um licenciado, vamos lá, que tem 30 anos como arquiteto, com muita obra, que tem 30 anos como jornalista, com uma obra, com carreira. Mas, entretanto, por outro lado, há um licenciado que sai hoje da escola, dia seguinte, dá aulas e sozinho. Não é assistente estagiário a fazer uma carreira universitária normal, não é nada disso. Então, acho preocupante, acho que o Ministério da Ciência, por via da sua inspeção, deve rapidamente lançar as mãos à obra. Politicamente, já tem o apoio público do próprio chefe de Estado, tendo em conta que em boa verdade, é também um campo um pouco complicado, as universidades, tendo em conta aqueles que são proprietários das próprias empresas, aquilo que é a própria filosofia universitária em termos de independência. Mas, entretanto, há elementos objetivos para que a bem da qualidade, a bem dos elementos sistêmicos como um todo, o próprio Estado, o próprio governo possa procurar empreender algumas mudanças, e aquelas instituições que não reúnam os mínimos, de acordo com a lei, eventualmente devem ter um tempo para suprir essas lacunas. Não aí suprindo, o Estado deveria eventualmente agir com mais força, eventualmente até mandando encerrar alguns cursos que são uma autêntica falácia em várias instituições de ensino superior pelo país. Então, acho eu que, do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico-legal e agora, aparentemente, do ponto de vista político, há tudo para que quem de direito possa lançar as mãos à obra, porque não vale a pena continuarmos com o sistema como estamos, acima de tudo nos últimos anos. O próprio nível acadêmico de mestrado está quase desbaratado. Hoje em dia deparamos-nos em vários pontos com mestrados que têm dificuldades básicas naquilo que eles próprios dizem ser especialistas, porque o mestrado numa certa área, de princípio, é especialista naquela área. Então, isso tudo para dizer que mesmo a situação é problemática e há que alterá-la. Mas o que eu posso acrescentar ao que disse, o Ensino disse muito bem, é que, na verdade, o nosso Estado é muito generoso em termos de... Paternalista, na verdade. Mesmo em termos de fazer reformas e políticas, somos muito criativos nisso. Mas o que se passa é que o que o próprio Estado faz fraudes às leis, ele próprio aprova. Dou um exemplo. Há uma figura criada há poucos anos, secretário permanente dos ministérios. A palavra permanente não é por acaso, é permanente. Portanto, é a figura do ministério que fica
independentemente do ministro que ocupar a pasta. Mas o que se passa é que há uma fraude imensa sobre esta figura. Os ministros literalmente escolhem o secretário permanente, ainda que se finge que é um concurso. Isso é um fingimento, é público, é um fingimento. Então, cria-se uma figura, secretário permanente, que é aquele que mantém as cordas, os ferros, as ferramentas do Ministério, mantém consistência nas práticas, procedimentos, para que mude o titular ou não, as práticas, o sistema, a organização do Ministério se mantenha. Mas o ministro que ocupe aquela pasta, ministro do mandato, ele vai certamente influenciar a nomeação do secretário permanente. Logo, cai por terra a ideia dessa figura. E a ideia de continuidade do ponto de vista de estabilidade institucional. Isto é uma fraude. A lei, por exemplo, universidades. A lei diz que as universidades, através do Conselho Universitário, propõem 3 nomes para reitor, dos quais o chefe do Estado indica um. Mas na prática, o chefe do Estado indica aquele que ele entender que é reitor, deve ser reitor. Muitas vezes ignorando a lista dos 3 propostos para o Conselho Universitário. Como aconteceu na UP agora, por exemplo? Acontece há muito tempo, Então, quer dizer, temos as leis que estão lá, mas quando chega a altura da aplicação, é o próprio Estado que as viola, depois queixamos-nos. A relação ao Centro de Maulana, como bem disse o Jeremias, é um centro de armazenamento de conhecimento científico, de onde as instituições se devem informar para fazer políticas. A questão central que se coloca é: qual é o sistema que o nosso Estado tem de absorção do conhecimento que se produz para o transformar em políticas públicas? Como é que se faz isso? Há muitos estudos nas universidades, institutos de investigação. Como é que o Estado absorve esse conhecimento e o transforma em políticas públicas? Não sei se há um sistema consistente que possa... Então, aquilo que se faz em muitas partes do mundo, o Estado, que não pode produzir cientistas ele mesmo, o Estado encomenda estudos a universidades, para a educação, para a agricultura, para a saúde, quer um estudo sobre esta matéria, para que, com esse estudo, ele faça políticas públicas. Mas, então, são esses paradigmas que têm que mudar, senão ficamos tipo o cachorro que notou que tem uma cauda, quer mudar a sua cauda. Então, dá a volta, no fim fica tonto e cai, porque não é possível. Então. Aliás, quanto às universidades, acho eu que devemos até caminhar para uma situação mais consentânea com aquilo que são os princípios internacionais de gestão universitária. Em sede da próxima revisão constitucional, acho eu que deveríamos considerar fortemente a hipótese de excluir a intervenção do chefe de Estado na eleição dos eleitores. Tem que haver uma eleição dentro da própria universidade. Feita pelos pares. Feita pelos pares. Há critérios, tudo isso. Entretanto, a partir dali, o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, talvez um mero formalismo, só de conferir posse. Exatamente. Mas, entretanto, devem ser as próprias universidades a eleger, os próprios pares a eleger os reitores, e não uma interferência com suporte constitucional, chamemos-lhe assim, nas universidades. Acho eu que isso é exagerado, até porque o chefe de Estado é sempre o Presidente da República, é criticado por ter vários poderes e hoje tem na prática. Esse é um deles que eu particularmente acho que seria dispensável que permanecesse naquilo que é a cartilha dos poderes do Presidente da República. Relativamente à questão do ensino superior, há muito que se tem falado. Eu não sei se era preciso o Presidente ir ao Ministério, pelo Ministério de sentir que tem a tal força política para agir numa coisa em que a lei é clara, enfim. Exatamente. Há muito que é necessário uma ação enérgica. Nós temos universidades que funcionam em apartamentos, universidades que... Capoeira. Não se percebe que são universidades, um corpo docente que não tem qualificações mínimas aceitáveis, que não produz conhecimento. O mais importante, que é assustador nas universidades, as universidades são centros de saber. As nossas universidades, na sua esmagadora maioria, não produzem conhecimento. É negócio, é mero negócio. Tem que encontrar um docente que tem obra feita. Exatamente. Não se produz conhecimento, quer dizer, pegar em PowerPoint todos os dias, andar a repetir aquilo. É isto que é preciso cada vez mais nós discutirmos na universidade. E pensarmos que qualidade é que vamos... Porque esta coisa da qualidade é fácil pensar a partir dos estudantes. Quando olhamos para o corpo docente,
Quer dizer, tudo aquilo que são os qualificadores foram colocados na própria lei sobre os números mínimos de doutores, de mestres, como chama, de ensino, de licenciado. Eu gostava de ver uma única universidade aparecer em público e dizer que eu cumpro o que está aqui. Exatamente. É verdade. E apesar de existirem algumas honrosas exceções, olhando para aquilo que são as universidades privadas, há algumas cujas empresas proprietárias já gerem como se de ferragens se tratassem. Ou seja, um negócio de ensino superior a miúde é feito como se fosse venda de blocos, ferro, cimento. Acho que não pode ser. Sim. Acho que é mais do que urgente que quem de direito possa pôr ordem no sistema. E é de ver que, se nós formos a ver as associações ou as empresas que fundam universidades, há de haver aquilo que eu ouvi na semana passada em Tete, que são instituições criadas com base em pessoas de costas quentes. Quer dizer, põe-se o nome de um general, enfrenta aquela empresa. Nunca esteve envolvido no Nunca esteve envolvido em ciência alguma, em coisa alguma da área acadêmica. Muitas vezes nem no próprio projeto está envolvido. É verdade, às vezes só pode, para dar pode não saber, mas chega lá o projeto, o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, tem lá os nomes de pessoas proeminentes na nossa sociedade, para intimidar a partir da politicamente o critério de autorização. Isto é uma verdade. Portanto, é preciso que estas questões sejam abordadas de forma serena, desapaixonada, despolitizada, para não repetirmos todos os anos o mesmo debate. Bom, sobretudo, isto é uma daquelas questões que não precisa que o Presidente da República vá dizer que é preciso fazer. Não carece de orientação, porque o Estado guia-se pelo princípio da legalidade. Exatamente. Está ali tudo na lei. Muito bem, vamos avançar para o outro ponto. Esta semana, a CROL anunciou então a revisão do seu relatório na sequência do pronunciamento de algumas das instituições visadas relativamente ao conteúdo do relatório inicial. Sr. Salema, vou começar por ti. Sim, na verdade a PGR fez circular um comunicado e publicou também as versões editadas ou revistas do sumário executivo do relatório da CROL. Materialmente nada mudou, o essencial continua lá. Em nenhum momento a versão revista nos diz, por exemplo, que afinal não existe agente C. Aquilo que se supunha ter sido feito pelo agente C foi também feito pelo agente A. Na verdade, o agente F, o que fez é aquilo que se atribui ao agente B e vice-versa. Não há nada disso e que já se sabe que os 500 milhões estão no sítio X, houve isto, tudo aquilo. Os 713 milhões de dólares norte-americanos, afinal, foi um erro da CROL. Foram usados conforme era suposto, assim, não há nada disso. Ou seja, o essencial continua intacto, apenas a Polomar e a Priinvest reivindicaram o facto de supostamente não terem sido ouvidos, e ao que a CROL referiu, que se extrai do próprio sumário executivo, é que fê-lo por interposta entidade, neste caso por via da Proíndicos, que é a entidade que mantinha um contrato direto com a Polomar e a Priinvest, mas aparentemente a Priinvest está coberto daquilo que já discutimos aqui várias vezes, o tal segredo de Estado, não colaborou nesse sentido, apesar de ser óbvio e por demais evidente que não há segredo de Estado para o Estado. Entretanto, em resumo, ainda temos todos os elementos indiciários de existência de ilícitos criminais. A PGR deve continuar a sua investigação, deve, no mais curto espaço de tempo, terminar o processo para que a própria responsabilização, sendo o caso disso, possa ser assacada e para o próprio benefício das figuras ou entidades supostamente implicadas, porque ninguém deve ser eternamente assediado pela justiça. Há indivíduos que certamente hão de ser efetivamente inocentes, há inocência formal nos termos da Constituição, mas há aqueles que mesmo em sede do processo como tal vão ser
ser provados como inocentes, tendo em conta que eventualmente pode haver um ou outro equívoco na sua menção. Entretanto, não é salutar que não está de direito democrático um processo como este se arraste por muito tempo. É necessário que no mais curto espaço de tempo, ou no mínimo obedecendo aquilo que são os prazos legais em termos de períodos máximos permitidos, que se possa esclarecer o que terá sucedido. Aliás, esta reclamação feita pela Polomar não seria também uma estratégia para atacar a credibilidade deste relatório? Há de ser também isso. E ligado a isso, alguns elementos ligados a, chamemos assim, a certa propaganda de certos indivíduos supostamente implicados ou citados codificadamente no relatório, já apareceram a dizer que, afinal, a Kroll nem exerceu o contraditório. Bem, a Kroll assume como empresa de auditoria, por maioria de razão, aquilo que conclui, aquilo que refere, aquilo que infere. Um relatório de auditoria difere um pouco de um relatório estatutário, uma auditoria normal, em sede da qual é imperioso e mandatório que, em face a cada constatação, aquele que é o cliente, que muitas das vezes ele próprio é que é o visado, a sua estrutura interna, ele próprio possa se posicionar. Entretanto, antes que seja emitida a versão final do relatório. Entretanto, em sede de um relatório de auditoria forense, em sede de uma investigação forense, aí os elementos mudam um pouco, porque o que a PGR está à procura é de prova pericial, ou seja, de elementos de especialidade, que eventualmente a PGR neste momento não tem capacidade técnica de decifrá-los, de captá-los. O resto, o titular da ação penal em Moçambique, nos termos da Constituição e de várias outras leis, é o Ministério Público. É ela que no fim do dia há de acusar ou deixar de acusar, tendo em conta os elementos disponíveis no quadro da lei vigente. Mas, não, na verdade, como diz o Ericino, a retificação ou as correções ao relatório da Kroll não tem relevância nenhuma do ponto de vista do interesse dos moçambicanos. Dando uma imagem muito simples, alguém que foi morto e a polícia suspeita que A e B é que mataram esta pessoa. Então A diz, bom, eu só comprei as balas, quem comprou a arma é B. O facto é que alguém morreu, essa é que é a parte relevante. Alguém foi morto por essas duas pessoas. Agora, qual foi a contribuição de cada um? Isso já é uma matéria, digamos, de relações públicas dos dois. Porque essas questões têm a ver com a imagem que se deixa, as empresas vão se tentando ilibar ou minimizar o dano sobre a sua imagem, quer dizer, a Pre-Invest diz que, bom, não foi ela que negociou os empréstimos para a constituição da Mozambique Asset Management, foi a Palomar que fez essa parte, mas o fundo é que foi feito o que foi feito. Sim. É isso que para nós moçambicanos interessa. Agora, qual foi a parte de cada um dos autores do crime? Isso tem a ver com a sua própria imagem individual, as relações públicas entre os dois, até porque no fim do dia a Pre-Invest e a Palomar têm uma relação de promiscuidade enorme, porque a Palomar vem de capitais iniciais de Pre-Invest, não é? E depois o próprio gestor da Palomar esteve na Credit Suisse quando se negociou a dívida, quando fecha o negócio, sai da Credit Suisse, cria a Palomar com capitais da Pre-Invest. Então, quer dizer, isso não interessa aos moçambicanos, não altera em circunstâncias, como dizia o Ericino, o que está em causa neste negócio. Então, para nós não é relevante, nós moçambicanos, o que ocorreu nessas alterações a parte de cada um dos autores deste presumível crime. São elementos acessórios e não essenciais. Perfeitamente. Bem, vamos avançar para o segundo tema. Para o terceiro tema, a CTE entregou esta semana ao Ministério da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos a proposta de lei sobre a participação pública no processo legislativo. É uma proposta que tem como, dentre outros, um dos objetivos, permitir uma maior participação sendo dos cidadãos no processo da aprovação das leis,
Sr. Salema, vou começar por ti. Como é que olha então para este passo que foi dado? A Constituição já apresenta dá um comando sobre a necessidade, sobre a democracia como um pilar essencial do Estado, portanto, assente na participação dos cidadãos na vida. Mas em termos de leis avulsas havia aqui uma espécie de um vazio relativamente a isso. Exato. Este é um processo iniciado já há 6 anos, sob a égide da CTA, Confederação das Associações Econômicas, aliás, até porque aqui mesmo no ponto de vista, quando foi da tomada de posse do Sr. Agostinho Vuma, referíamos que esse é um dos pontos que a CTA deveria tomá-lo como prioritário, tendo em conta que um Estado de Direito democrático deve ter um quadro institucional e legal que obrigue a que os cidadãos participem do processo legislativo no geral, até porque algumas leis são mesmo estruturantes, mas até aqui não havendo essa obrigatoriedade. A auscultação acontece de uma forma facultativa. De uma forma facultativa, depende do próprio Parlamento se deve haver ou não a auscultação, e depois nada está definido sobre qual deve ser a mecânica dessa auscultação, que tipo de relatórios devem ser produzidos, que tipo de reclamação pode ser feita, que tipo de participação, digamos, remotamente pode ser feita por parte dos cidadãos, e em algum ponto, obviamente que esses elementos envolvem também a esfera econômica, leis, por exemplo, como o decreto sobre procurement, contratação pública no geral, acesso a oportunidades no geral, questões como conteúdo local no âmbito da indústria extrativa, etc, etc. Então, acho que está de parabéns à CTA por ter tido esta iniciativa, ter conduzido o processo, e com o envolvimento de organizações da sociedade civil, como é o caso da Seclecane, do CIP, Centro Terra Viva e outras. Acho eu que daqui em diante será de esperar que o próprio governo possa assumir a proposta como sua. A sociedade civil não tem iniciativa de lei. Desta vez optou-se por endereçar a proposta que fizemos menção ao governo por via do Ministério da Justiça, que é por via do qual que eventualmente a proposta há de chegar ao Conselho de Ministros. Então achamos nós que esta é uma proposta que deve ser considerada de forma muito séria e urgente, tendo em conta que aquilo que a Constituição da República diz quanto aos direitos cívico-democráticos dos cidadãos não está a ser efetivado em parte por ausência de uma lei destas. Diz a Constituição da República, por exemplo, que um dos direitos do cidadão é a sua permanente participação na vida do país. Mas, entretanto, essa permanente participação, não havendo elementos sistêmicos que definam a forma como tal deve ser feito, tal sucede de forma um pouco arbitrária, um pouco ao critério daquele que acha que nesse momento deve fazê-lo. Isto é preocupante, e seria de bom tom que a partir da altura que uma lei tal tiver sido aprovada, instituições como Banco de Moçambique, cujo governador legisla especificamente por via de avisos do governador, a Assembleia da República, que é legislador em termos estritos, o Conselho de Ministros por via de decretos, etc, etc, todas essas entidades assumissem imediatamente este produto, que eventualmente há de resultar daí como algo muito sério e importante para a própria consolidação do próprio Estado de Direito Democrático em Moçambique. Mas a importância de é uma iniciativa realmente muito importante, não há dúvida sobre isso, porque temos um regime democrático representativo, essencialmente não participativo, ou seja, o cidadão delega os poderes a terceiros. Esta é a forma de devolver um pouco o poder do cidadão para também participar no processo de governação, através de ser consultado nos atos legislativos. E tem dois fatores importantes. Primeiro, reforça a legitimidade do ato legislativo do Parlamento. Fica mais reforçado o ato do Parlamento porque foi legitimado pelo cidadão que disse avancem, é isso que nós estamos à espera. Segundo, vincula o cidadão a estar mais disponível a cumprir a lei que ele próprio propôs.
Então, tem muitas vantagens esse tipo de iniciativas. Oxalá o Parlamento e o Governo entendam, tal como nós o entendemos, que reforça a democracia, legitima mais o Parlamento e coloca o cidadão mais disponível para cumprir a lei, porque ele sente que eu fui parte desta lei, conheço essa lei, sei qual é a sua vantagem e, portanto, estou disposto a cumpri-la. Então, tem muitos pontos, do ponto de vista de democracia, importantes esta iniciativa. Espero que, de facto, quem tem direito acolha com este sentido de que reforça a democracia participativa e coloca o cidadão mais próximo do poder legislativo. O próprio Parlamento, no seu plano estratégico, reconhece que tem como lacuna a falta de ligação com o cidadão. Porque o deputado, como já o dissemos, não é eleito pelo cidadão. No sistema, eu não elejo deputado nenhum. Eu elejo o partido político. Quem elege deputado é o partido. Eu sou chamado a sufragar. Então, pelo menos, tentar amainar esse fosso do cidadão e o poder que legisla, haver um instrumento de consulta obrigatória ao cidadão quando há iniciativas de lei. Bem, vamos avançar para o último tema que escolhemos, é sobre a primeira semana do Censo Geral da População. Portanto, já está esgotada a primeira semana deste processo. Tomás, queria ouvir as tuas impressões sobre este processo que é importante para a definição das tais políticas públicas. Exatamente, é um processo importantíssimo porque é ele que nos dá os indicadores que possam inspirar e informar os que fazem políticas públicas em termos de quantos somos, o que vivemos, como é que vivemos e, em face disso, o que fazer para os próximos períodos. É, evidentemente, um ato muito importante politicamente, economicamente, socialmente, muito importante, porque dá instrumentos concretos, materiais de planificação de políticas públicas. Agora, infelizmente, o processo, sendo assim tão importante, nos primeiros dias, pelo menos naquilo que a imprensa destacou, ficou manchado por estas greves que houve ali e acolá. A mim, ainda que haja motivo para as pessoas se sublevarem, a mim soou mais ao espírito em que nós todos estamos aqui. O dinheirismo, pessoas querem dinheiro, Cada vez que há um processo desta natureza, as pessoas querem, um emprego. Quer dinheiro. Formas de um emprego. Sim, pode colocar em causa processos muito importantes porque quer dinheiro agora. Então, eu penso que, bom, isto manchou um pouco o processo. Felizmente, o presidente da AT, Rosário Fernandes, tomou o assunto pessoalmente e dirigiu a sua solução e solucionou a contento todas as partes. O processo entrou no ritmo normal e esperamos que esses 15 dias ele continue assim e traga aquilo que se deseja, que é uma fotografia social e econômica do país que possa, de facto, sustentar decisões políticas e sociais do Estado moçambicano e até dos nossos parceiros de cooperação pelo mundo fora. Uma coisa que tenho estado a pensar ao ver estas situações de greves, enfim, que causa, assim, às vezes, alguma impressão. O Ministério da Educação determinou que as férias têm um mês. O que é que fazem os estudantes neste mês? Ficam em casa para serem contados, enfim. Por que não, nestas situações, usar estes processos para integrar estudantes? Isto fazer parte dos créditos académicos no processo da formação dos próprios estudantes. Bom, eu chego a uma certa fase no meu currículo, participei no licenciamento, participei nisto. Isto dá-me vantagens, por exemplo, no acesso a determinadas oportunidades, sendo um processo em que a gente não promete dinheiro a ninguém. Quer dizer, é uma ideia, pode ser muito utópica, mas pensando cada vez mais que vamos ter licenciamento, daqui a pouco vêm as eleições e vamos voltar a viver de novo estas situações. Eu penso que é uma ideia excelente essa, quer dizer, de facto é uma atividade, de certo modo, com valor acadêmico, não é? Estar como parte de um processo desses dá um conhecimento de como é que se faz em alguns processos de investigação científica, como é que se vai ao terreno, como é que se faz um inquérito. Então, tem valor acadêmico e podia ser, de facto, uma boa ideia que as férias dos estudantes fossem
vinculadas a atividades desta natureza, e aí o Estado livrava-se dos encargos financeiros, fazia parte até dos currículos das escolas do ensino superior, por exemplo, não é? Eu acho que é uma ideia excelente. Porque estamos a falar de processos que ocorrem uma vez há muitos anos, sim. Que esta mercantilização de facto nada vai ajudar. Salema, queria um olhar teu a esta primeira semana deste Sim, acho eu que este ponto a que os colegas se referiram é por demais relevante. Eu acho que em ocasiões futuras o próprio INE, Instituto Nacional de Estatística, deve pensar seriamente na possibilidade de empreender ações destas em ligação com universidades, acima de tudo aquelas que têm cursos de ciências sociais. Porque este inquérito que estamos a preencher, pela sua estruturação, não é um inquérito qualquer, é um inquérito que pressupõe um certo treinamento, um certo domínio, um certo engajamento, para além do mero dinheirismo, como lhe chamaria Tomás. Acho eu que, em fazendo isso, primeiro, reduzia-se o risco de situações destas, que não resultam de má fé. O Estado não tem má fé, resultam de uma ou outra falha no processo, mas que, entretanto, tem valor acadêmico. Seria muito útil e muito bom que um estudante, quando em formação na área de ciências sociais, pudesse ter a oportunidade de preencher um relatório destes, com assistência dos seus docentes, e a partir dali discussões, fazer-se relatórios específicos, um relatório crítico sobre aquilo que o estudante viu do próprio processo, o tipo de respostas, as perguntas que estavam ali, se eram as mais adequadas, e confrontar isso com um quadro teórico que eventualmente tem logo, que aliás que certamente tem desde o início, em termos de métodos de investigação, e como é que se faz um questionário aberto, fechado, estruturado, semi-estruturado, tudo isso. Acho eu que estamos a passar ao lado de uma oportunidade. Exatamente. E quanto aqueles concidadãos que se manifestaram, como bem referiu Tomás, bem, eu percebo que estejam a olhar a isto apenas como uma mera oportunidade para ganhar dinheiro, mas acho que não é bem assim. É até uma grande honra e privilégio ser parte de um processo destes, um processo... Que esta ideia, na prática, que tem de ser vendida, não tanto como trabalho. Exatamente. Até porque se esmiuçarmos quanto é que se ganha de facto, depois vemos, pronto, isso é sempre relativo, o dinheiro muito pouco, mas para a dignidade do acto, do evento que se está a realizar, a sua importância para um país, depois ficamos em discussões de um grupinho, depois estamos a falar de um grupo muito isolado no contexto de um evento que ocorre à escala nacional. Em parte, isto pode ser reflexo da própria educação, do sistema de educação. Será que o nosso sistema insere dentro de si valores da cidadania? Será que a Constituição da República é objeto de estudo no ensino secundário, nas questões cívicas, como tal, no geral? Até que ponto nós não podemos relacionar este tipo de manifestação como, em parte, reflexo do falhanço do nosso sistema como um todo. Eu, por exemplo, enquanto estudante da Escola Secundária de Chocwe, durante quase um ano inteiro, aos sábados, com os meus colegas, íamos à zona de Macaretano, ali onde operava a Lomaco, para colher algodão. E com a recolha daquele algodão, não recebíamos nem um centavo. Mas, entretanto, a Lomaco comprava carteiras para a nossa escola. E nós fazíamos aquilo com toda a dedicação. Nós tínhamos que levar farnelas nas nossas casas, água nas nossas casas. Lomaco não nos dava nem água, nem refresco, nem nada. Mas, entretanto, fazíamos aquilo com muito gosto, porque havia toda uma sensibilização por parte da direção da Escola Secundária de Chocwe sobre o porquê daquele engajamento durante, entre aspas, um tempo livre, que eram as manhãs de sábado. Então, acho eu que, como país, passamos ao lado de uma grande oportunidade. No futuro, seria de bom tom que se refletisse em algo tal, até porque, por outro lado, não faria muito sentido este período de pouco mais de um mês de férias. Essas questões de cidadania, de facto, nós temos que começar a refletir e a agir, na verdade. Muitas vezes ficamos em reflexões durante muito tempo e não avançamos. E esta questão dos ciclos eleitorais, os licenciamentos e tudo, isto tem de ser uma coisa de cidadania, não coisa de pagar dinheiro.
nós temos de enveredar por isto. E as experiências do mundo inteiro, nos Estados Unidos, enfim, quando há eleições nos Estados Unidos, não se paga aquela gente que está nas mesas de voto. Não. São voluntários. Que têm a honra de fazer. Exato. De participar dos processos. Consta no seu currículo, olha, eu participei no processo X, fiz isto, fiz aquilo. E temos que começar por aí, quer dizer, eu acho que é possível, de facto, inculcarmos nos nossos estudantes. Os estudantes pensam que a escola seria uma matéria-prima fundamental. Aliás, um outro ponto, mesmo aquele que foi para o processo somente para ganhar dinheiro, é bom ter-se presente que o Estado jamais vai desaparecer. O Estado é uma das melhores entidades com que se pode ter um crédito por cobrar. Não é Ericino, não é Tomás, que são pessoas, não. É o Estado. Então acho preocupante que haja uma desconfiança exacerbada conosco mesmo. Nós somos o Estado enquanto coletividade, somos nós. Então acho que não foi bom ver jovens envolvidos naquilo tudo. Aliás, eu percebo isso tudo, há que frisar, mas é bom ter presente que o Estado é Estado. Jamais o Estado há de desaparecer por causa de um pequeno pagamento que atrasou. Acho eu que, francamente, aquilo tudo envergonha a todos nós como cidadãos de uma nação democrática. Muito bem, fica aí então a ideia, para quem de direito começou a dizer-se, tentar abraçá-la e quem sabe a gente pode gerar uma mudança. De facto, o que nós queremos é uma mudança significativa. Até porque uma pessoa que não está empregada em nada, se de repente entra neste processo, ganha o salário desses 15 dias, se não entrar, vai continuar a viver na mesma. Portanto, não é este valor que vai fazer a diferença, não é o valor do licenciamento eleitoral que vai fazer a sua vida. Talvez o tipo de informação que há de se ter a partir dali já pode mudar a vida do cidadão, porque é a partir dali que se elaboram as políticas públicas. Muito bem, vamos terminar por aqui. Estas notas, na esperança então de voltarmos nos a encontrar no próximo domingo, temos pontos de vista. Uma boa semana de trabalho a todos, até o próximo domingo.